E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um VCast, podcast do Seminário Bíblico Veritas. O nosso objetivo aqui é oferecer conteúdo teológico de qualidade que seja relevante para a nossa atualidade, para a nossa sociedade. Então, curte aí e vem comigo para a gente conversar sobre um tema super importante e que foca no coração dos pastores. O que será que nós vamos falar? Hoje nós vamos então abrir a caixa de Pandora pastoral. Já que você vai abrir a caixa, eu prometo revelar os segredos mais ocultos do meu coração aqui nesse episódio, hein? Esse é o nosso pastor Ricardo. Momento difícil, abrir o coração, dizer o que já aconteceu e o que a gente espera que aconteça. Mas vamos lá. Já quase chorou aqui, já, a situação já... Muito bem, esse é o pastor Emerson, convidado pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, pastor Emerson. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. A gente pensa aí que os pastores, eles são seres invencíveis, que foram chamados sobrenaturalmente por Deus, mas acaba que nós temos um coração que chora, se alegra, se enfurece às vezes também. E é por isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho aí, para trazer essa relevância desse tema para os nossos dias. Bom, e vamos começar falando sobre isso, pessoal. Gente, ser pastor não é nada fácil, né? Então, como que vocês decidiram ser pastor, hein? Não, vou perguntar a você primeiro aí. Você também é pastor? Como que você decidiu? Tô brincando. Bom, eu fui alcançado pela graça do Senhor aos 15 anos de idade e um ano depois eu tinha feito um vestibular seriado. Então, ao final do primeiro ano do ensino médio, eu prestei um concurso de vestibular e nas férias, depois de muito estudo, ter prestado aquele concurso, eu tinha muito tempo sobrando e eu comecei pela primeira vez a orar e jejuar e ler a minha Bíblia e investir em devocionais na minha casa. E isso abriu uma nova perspectiva na minha experiência cristã. E alguns meses depois eu estava num retiro de jovens, no carnaval, e tinha ali um pregador e ao final da sua preleção ele estava orando, e eu lembro que ele orando, ele falou: Senhor, eu tenho muita convicção que desse grupo aqui de jovens sairão missionários, evangelistas, pastores. E quando ele disse isso, eu tive uma convicção muito grande no meu coração que o pastor que sairia daquele grupo, pelo menos seria um e seria eu. Então eu tive uma convicção que sobrenatural, extraordinária, que não durou só aquele momento. Todos os outros dias da minha vida, até a minha consagração, eu pensava nisso. Isso mudou radicalmente o rumo e os planos da minha vida. Eu estava estudando na época, além desse vestibular seriado, fazia um curso, me preparava para a carreira militar. E a partir daquele momento, eu entendi que eu não podia seguir a carreira militar porque Deus me queria integralmente no ministério. Claro que tem pastores que servem bivocacionalmente e são militares, mas eu tinha essa convicção pessoal de que eu deveria me dedicar exclusivamente no serviço do reino de Deus. E minha vida foi, então, muito impactada. E eu comecei a dar passos, a partir desse momento, dessa experiência extraordinária, passos ordinários, naturais. Então, eu terminei o ensino médio, eu procurei fazer uma faculdade de teologia e assim as coisas foram acontecendo. Então, o que eu posso dizer é que não foi só uma questão de decisão pessoal. Eu acredito numa vocação, acredito num chamado de Deus. E foi um pouquinho isso aí que aconteceu comigo. Eu que conheço o pastor Ricardo, ele escondeu o ouro. Pô, se eu revelar tudo aqui agora, não vai ter outro episódio. Tá bom, então. Tá bom, mas você não viu nenhum anjinho? Não, esse aí deixa pro outro podcast, cara. Tá bom, então. Pastor Emerson, como que foi o seu chamado? Meu chamado é muito interessante porque ele aconteceu de uma forma contrária. E a minha visão que eu tinha de pastores, a maioria deles, era que os pastores que eles se colocavam como melhores que os outros. E eu vi percebia um ar de superioridade em alguns pastores. Já que é para abrir a caixa está sendo aberta. Só não pode dar o nome CPF. E isso me afastava dessa possibilidade, né, de pensar nisso.
Mas eu pensava em outras áreas na igreja e eu achava, por exemplo, a obra missionária algo muito, muito bonito, algo realmente que deveria ser feito, mas eles lá e eu aqui. Até que realmente percebi claramente que o Senhor queria me usar no ministério. E a partir daí, então, fomos para... conheci Daniela, pouco tempo depois recebemos o chamado juntos e fomos, então, para o seminário. E dali do seminário nós fomos lá logo direto para a aldeia. E nesse período nós ficamos... como Deus faz as coisas, é muito interessante isso. É muito interessante isso porque até nesse momento o relacionamento com o pastor era um relacionamento muito dentro dessa visão que eu tinha lá atrás, de que era alguém que realmente gostava de ser superior. Nessa época saímos do seminário em um recesso eu saí do seminário, fui para o Rio de Janeiro, o seminário não era no Rio, fui para ter uma conversa com o pastor e nessa viagem, no meio do caminho, ou melhor, quando cheguei ao Rio, de um bairro distante, eu liguei para o pastor, já estou no Rio, horário marcado, vou chegar a tempo. E ele disse, não vem não. Não vem porque eu tenho que sair para comprar o ventilador com o diretor de patrimônio da igreja. E aquilo também me trouxe mais uma marca muito ruim do ministério pastoral. Só que Deus é Deus e Ele faz da maneira dele e Ele colocou outros pastores na minha vida que realmente mudaram completamente a visão. E eu fui entendendo perfeitamente que o ministério era algo que o Senhor queria para mim. Então, daí para cá, o desejo de ser um pastor realmente que ouça o coração da ovelha, que entenda realmente o que se passa e aquilo que o Senhor quer mesmo, biblicamente, e o que eu cumpra isso, esse é o meu desejo, né? Mas esse é mais para frente. Uhum. Muito bom. Bom, é interessante a gente observar nesse processo de chamado, e talvez para aqueles que desejam um episcopado saberem quais são os indicativos, né? Quais são as direções. Para mim aconteceu exatamente, acho que bem spurgeonista. Foi um desejo, uma convicção, e aí eu estava até procurando de uma forma mística, ouvir a voz de Deus de forma mais clara, quando me deparei com o texto de 1 Timóteo capítulo 3:1, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Opa, então envolve desejo. Logo depois, eu tive a percepção de que irmãos da igreja me recomendavam, olha, você deveria considerar, você deveria pensar sobre isso. Amigos próximos, pessoas nos levaram aí para esse mau caminho. Mas aí pessoas realmente reconhecem esse processo, né, dentro da igreja e os frutos. Deus proporciona para nós aí a bênção de ver vidas alcançadas, edificadas e assim por diante. E eu gostei muito da fala do pastor Emerson, né, no sentido de estabelecer um padrão, uma referência pastoral. Quero ser pastor, quero ser igual dessa forma, né? E aí, gente, pensando sobre padrões, eu acho que é muito importante a gente tentar distinguir se pastor é um chamado, se é uma vocação ou se é uma profissão. Eu estou meio em crise ultimamente, né? Porque eu vou ao médico, aí o pessoal pergunta assim, qual que é a sua profissão? Aí o pior é que já vem todo aquele processo ali de vergonha, com medo de você falar, né? Porque vem toda aquela carga preconceituosa, e você, vai, pastor. Aí a pessoa te olha com aquela cara, entendi. Mas e aí, gente? É vocação ou é profissão? Você sabe que, passando nesse constrangimento, tive várias fases, né? Hoje eu falo que eu sou pastor e ponto final, e deixa que cada um julgue como quiser. Uhum. Mas eu já me apresentei, por exemplo, como pastor batista, pastor protestante, ministro de confissão religiosa, ministro reformado, qualquer coisa do tipo, para tentar sair desse preconceito que as pessoas têm, né? Mas eu acredito que, numa perspectiva sociológica, é uma ocupação
dentro da sociedade, e nesse sentido é um labor profissional. E muitas vezes a gente é perguntado dessa forma, a gente responde dessa forma e as pessoas entendem assim. Agora, de uma perspectiva cristã, não é uma profissão, na minha perspectiva. Não é algo que a gente deve fazer como uma profissão, que independente se você gosta ou não, você faz porque você precisa trazer recursos para você sustentar você e a sua família. Eu acho que o ministério pastoral é uma vocação no sentido de que a gente não faz isso só pelo dinheiro, porque a gente tem que sustentar a família. É algo que a gente faz por um ideal maior. E uma profissão, por exemplo, não exige de você qualificações espirituais. É claro que você ser moralmente incorreto trará dificuldades no emprego. Agora, como está o seu casamento, por exemplo, eu acho que nenhuma profissão vai te impedir de exercer aquela ocupação baseado nisso. O labor pastoral, sim. Como está o seu casamento, inclusive, pode desqualificar você para servir no ministério pastoral. Então, eu acredito que é, sim, uma vocação e não uma profissão. É interessante você pensar no CEO de uma empresa, e é bom que ele seja um bom líder, é bom que ele que ele seja visionário, mas no ministério pastoral, além dele ser um bom líder, ele precisa ser modelo, e é o que a Bíblia diz. E esse aspecto é um aspecto muito mais profundo do que o profissionalismo. Então, por conta disso também, né, além de outras recomendações e exigências bíblicas, por conta disso, o pastorado, o ministério não é uma profissão, de jeito nenhum. E é interessante, estou lembrando aqui agora, eu acho que muitas pessoas não sabem disso, até o Estado brasileiro e a nossa lei trabalhista reconhece que ser pastor, padre, qualquer coisa desse gênero, não é profissão. Então, o pastor, por exemplo, não pode ter na igreja, enquanto trabalhando na igreja, uma carteira assinada. Então, não existe na lei trabalhista essa ocupação profissional de pastor. Você pode pagar o seu INSS de forma autônoma como ministro de confissão religiosa, isso não é só para pastores, mas para líderes de qualquer religião, mas de fato não é uma profissão, a gente não pode ter carteira assinada. Isso é muito legal, perceber que até o Estado reconhece isso. Né? Mas isso não nos isenta de uma ética, que a verdade é uma ética muito mais elevada, muito mais pesada, por assim dizer, que nós não respondemos diante de órgãos, de instituições, muito embora existam, né, o conselho pastoral e assim por diante, mas nós respondemos diante de Deus. E aí entra toda essa questão da qualificação pastoral e o nosso exercício, que é um exercício extremamente complicado, que a gente pode dizer, de tentar alcançar o coração das pessoas. A gente lida com o coração das pessoas. E é por essa razão que nós temos maus obreiros, né? Sim. Esses maus obreiros que... acaba muitas pessoas tendo uma visão equivocada, quando sai do mercado de trabalho e vai para um seminário, vai se preparar, e infelizmente alguns seminários não passa a visão correta do que é ser um ministro, do que é ser um pastor, então reproduz um profissional do mercado de trabalho para atuar na igreja. E isso é um erro terrível. E fazendo o jabá nosso aqui, então, o nosso seminário tem o foco de formar não apenas teólogos, mas realmente vocacionados, que pensam no reino e são discipulados na verdade. Esse é o nosso slogan, né? Discipulado na verdade. Nós queremos que pessoas sejam formadas realmente teologicamente, mas que tenham um coração, de fato, nessa vocação, né, pastor Ricardo? Exatamente. Não é só qualificar o indivíduo profissionalmente para gerenciar um grupo de pessoas, um projeto, mas realmente ser modelo para a comunidade, ser um imitador de Cristo, ser alguém com uma lista de qualificações ali em 1 Timóteo 3, Tito 1, e é aquele clamor lá do título do livro do Piper, né? Irmãos, nós não somos profissionais. Que fica aí a dica também de leitura, né? Esse livro é muito importante para quem deseja o episcopado, deseja o ministério. Bom,
seguindo aqui na nossa conversa, gente, quais são os maiores desafios, né? A gente já apontou algumas direções aqui, mas quais são os maiores desafios que nós enfrentamos? Pastor Hermes, o que você pensa sobre isso aí? O maior desafio é cuidar do meu coração. Opa, olha. Esse é o maior desafio porque a gente pode ficar tão preocupado e desejoso de fazer o melhor para os outros, e a gente pode cair no erro, na armadilha de não cuidar do nosso próprio coração. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento como ele acontece dentro da minha própria casa, também vai revelar aquilo que vai acontecer na igreja. Uma frase, né? O que faz em casa, repete na praça, né? Uma frase antiga aí, mas exatamente esse é o maior desafio. E o restante, o desenrolar, ele vai acontecer naturalmente, claro, levando em consideração o sobrenatural de Deus também, mas o cuidado do coração é a parte mais desafiadora para mim. Interessante. Antes de franquear a palavra com o pastor Ricardo, a gente conversa muito sobre essas questões, né? E parece às vezes que determinados pastores, eles reclamam demais dos desafios, ficam muito pesarosos, sentindo que estão carregando o mundo nas costas. De fato, é uma vocação perigosa, parafraseando lá o livro, né? Mas, ao mesmo tempo, o que torna mais difícil é o coração, né? O coração do próprio pastor, assim, que você tem que lutar para que você não encaia nos erros que você aponta, nos problemas que você pastoreia, nas dificuldades, e ainda se manter fiel ao Senhor. Tudo isso é um grande desafio mesmo, né? Pastor Ricardo, quais são os desafios, hein? Sinceramente, eu acredito que o maior desafio que eu tenho sou eu. Na mesma linha da palavra do pastor Hermes. Quando Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, não é uma frase retórica. Um homem que diz, eu fui ao terceiro céu e vi coisas inefáveis e que eu não posso comunicar a vocês, ele tem uma compreensão da graça e da grandeza de Deus tal que os seus pecados faz com que ele queira esmurrar a si mesmo e sinta efetivamente que ele é o pior dos pecadores. E quando eu chegar no céu, eu acho que eu vou conversar com Paulo lá, porque eu discordo, porque eu acho que o principal sou eu. Claro que eu não tive uma gota da revelação que ele teve, não sou apóstolo, e a honra que ele teve na graça de Deus é infinitamente maior que a minha. No entanto, quando eu penso de quantos anos que eu venho estudando a Escritura, ensinando a Escritura, me aprofundando nos detalhes do texto sagrado, e eu olho para aquele irmão que não teve a mesma oportunidade, não teve essa mesma graça de servir de tempo integral, de poder se dedicar, de ler, de estudar, de conhecer. Irmãos que são novos na caminhada com Jesus. E eu vejo esses irmãos errando, eu vejo com muita misericórdia. Aí eu vejo, às vezes, eu cometendo determinados erros, e eu falo, gente, é muito difícil. E, inclusive, o texto que a gente citou, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acredito exatamente nisso, que ser chamado para ser pastor é, primeiro, ser chamado para ser modelo para as outras ovelhas. Segundo, esse homem que é chamado para ser modelo, ele é chamado para cuidar dessas ovelhas. Cuida gerenciando ministérios, projetos, cuida gerenciando e cuidando de pessoas e cuida ensinando essas pessoas. Eu acredito que esse é o chamado pastoral. Então, é importante, é fundamental que a gente seja modelo. Então, de forma mais prática ainda, já que é para abrir o coração, quando a gente fala do eu, do ego, do meu desafio, meu grande desafio, a minha grande luta, eu acho que o meu grande desafio pastoral é ter a disciplina de orar todos os dias, não porque eu vou orar pelo enfermo, mas porque eu quero me relacionar com Jesus, que é o meu Senhor. Ler a Bíblia não porque eu vou preparar o sermão de domingo e eu tenho que estar lendo ali, relendo, mas porque eu quero aprender algo da parte de Deus e colocar em prática na minha vida. Então, e eu realmente acredito isso, que todo ministério, ele flui de uma vida profunda em Deus, de um relacionamento sincero com o Senhor. E muitas vezes as demandas do ministério, e a culpa não é das demandas, porque elas sempre estarão aqui,
às vezes acabam sendo um motivo para que a gente não priorize o que é mais importante, que é estar aos pés do Senhor. Mas aqui, não tem nenhum irmão chatinho? É interessante quando a gente para pensar nesses desafios. Não. Eu acho que não é bom abrir essa lista não, viu? Essa lista aí vai ser meio complicada aí, pode causar problemas. É muito interessante quando a gente pensa nesses desafios, não só dos irmãos, mas desafios administrativos, burocráticos, que muitas vezes acaba chateando a gente também, desanimando por várias razões, mas o próprio tratamento que a gente dá muitas vezes à pessoa, por exemplo, o nosso coração é terrível, né? Eu tenho compartilhado isso na igreja, que nós temos uma facilidade muito grande de ter um pré-julgamento de uma ação de uma pessoa ou de uma forma como ela falou, somente a gente já levanta suposições demais, hipóteses demais. Então, esse é o tamanho, essa é a gravidade do nosso coração. Então, se o nosso coração, como pastor, não estiver o mais saudável possível, se a gente deixar isso tomar conta, a gente comete burradas demais, a gente faz coisas que não faria, né, se estivesse realmente assim, com o coração disposto, com um olhar misericordioso, com um olhar gracioso, né, na vida dos irmãos, porque, como o Ricardo mencionou, a gente comete os mesmos erros. Não é? Então, não é só olhar os erros dos outros, né, com um olhar de misericórdia, mas é se preocupar com o nosso coração para que a gente não cometa os mesmos erros e, consequentemente, a gente vai olhar com um olhar de misericórdia. Né? E essa fala dele é muito boa, eu quero pegar um gancho, porque num país protestante como os Estados Unidos, onde essa questão ministerial é vista de uma forma mais profissional, pesquisas sempre apontam que a ocupação pastoral é a mais estressante do mundo. Porque o indivíduo ele tem que ter um papel de professor em um grande público, em um grupo pequeno, numa sala de aula e individualmente. Ele faz um papel terapêutico, aconselhando pessoas biblicamente. Os puritanos chamavam pastores de os médicos da alma. Ele faz um papel de gerente administrativo, lidando com o CNPJ, atendendo situações inusitadíssimas, atendendo fora de hora e a qualquer hora, e as pessoas te ligam e ai de você se você não atende. Então, isso tudo, sim, faz que muitas vezes o coração fique adoecido, e aí o coração adoecido, qualquer esbarradinha da ovelha na perna faz com que isso se torne um grande problema. Aí o pastor adoecido muitas vezes, e quando eu falo adoecido não é com juízo de valor, mas até entendendo que isso pode acontecer conosco. Ele fragilizado, ele começa a ver o problema não no coração, começa a ver o problema sempre externamente. Porque o ponto é, Jesus é o nosso modelo, é o sumo pastor. Ele passou uma série de injustiças, tragédias, foi mal falado, e ele disse, olha, não esperem, vocês, meus discípulos, algo diferente do que aconteceu comigo. Então, se eles me chamaram de Beelzebul, quer dizer, o chefe dos capetas, imagina o que eles vão fazer com você. Então, todo homem que é chamado ao ministério pastoral, a gente sabe que a gente vai sofrer, a gente sabe que a gente vai ser injustiçado, a gente sabe que a nossa recompensa é só no céu, a gente sabe que a gente vai sofrer muito. E aí, depois de 2, 3 anos no ministério, meu coração fica adoecido, e aí a gente chega aqui no podcast, recebe uma pergunta dessa, e fala, não, a culpa é do irmão chato. Quer dizer, mas nós somos chamados a pastorear todo tipo de gente. E sim, tem gente chata, tem gente mal educada, tem gente desrespeitosa, tem gente doente, mas que você não pode mandar embora da igreja, porque a igreja não é a minha empresa, então eu não posso demitir, é a casa do Senhor, é o curral de Deus, as ovelhas dele, eu sou um empregado de Deus e dessas pessoas, então eu tenho que servi-las. Então a gente escuta coisas de todo tipo, do tipo, eu não entendo nada que você prega, o sermão foi ruim. A pessoa fala isso com toda tranquilidade, sem nenhum tipo de dificuldade, e coisas mais que a gente escuta. Mas o nosso chamado, se a gente é chamado para ser pastor, é saber amortecer isso, não levar para o pessoal e glorificar Deus, porque a gente poderia estar sendo apedrejado como Estevão, e foi só uma palavra. Exatamente. E a gente precisa pensar de forma realmente muito prática,
mas também a gente precisa pensar de forma holística. Quando a gente para pensar na nossa dificuldade, por exemplo, de praticar um exercício físico. Eu tenho essa dificuldade. Então, assim, eu preciso me preparar, me policiar o meu coração, espiritualmente falando, sim, preciso. Mas eu preciso realmente, aqui eu estou abrindo o coração mesmo, de verdade, dizendo, eu tenho muita dificuldade no aspecto de praticar exercício físico. Então, assim, fica não como um exemplo, infelizmente, e eu preciso ser exemplo, então eu preciso me policiar com isso. Eu preciso realmente fazer um esforço a mais para que eu seja exemplo para um irmão. Quando eu chegar visitar um irmão doente e perguntar para ele o que o médico recomendou, e ele dizer que o médico recomendou para ele que ele deve fazer exercício físico, e eu vou enfiar minha cara onde numa situação dessa, entende? Então, assim, é uma luta, e assim, cada um de nós temos uma área diferente, uma luta diferente. Então, para você que está nos ouvindo, se você tem essa mesma dificuldade que eu, vamos caminhar juntos? Literalmente. Literalmente. Muito bem. Então, assim, acho que para a gente concluir nesses termos aqui da maior dificuldade, o grande problema é o coração. Realmente, o coração pastoral ele é desnudado pelo Senhor, pelas circunstâncias, pelas situações, pela própria palavra do Senhor. Quanto mais nós lidamos com as pessoas, mais nós estamos lidando com o nosso próprio coração. E aí o peso, as dificuldades, a sobrecarga, a angústia, ela vem porque nós não estamos lidando corretamente com o nosso coração. O problema, eu acho que o pastor Ricardo colocou isso de uma forma muito, muito bacana. O problema não é a pessoa chata, não é o irmão arrogante, né? Jesus enfrentou todo tipo de gente, mas ele saiu, né, ileso, por assim dizer. Então, da mesma forma, aqueles que desejam um episcopado, aqueles que desejam um ministério, precisam cuidar do seu próprio coração. Agora aqui, uma pergunta bônus. Não estava no script, não. Pergunta bônus. O que significa para vocês completar as aflições de Cristo? Para mim, existe sim um sofrimento que todo cristão precisa experimentar. Isso é variado em intensidade e em forma. E esse sofrimento não é para a nossa salvação, mas é para o nosso aperfeiçoamento, porque ele é ontológico no sentido de que passa por esse processo de maturação em que Cristo é formado em nós. Isso não é feito só de uma forma linda, mas como aquele escultor que vai ferindo a rocha e a pedra, mas tem a ver também com a expansão do reino de Deus. Viver Cristo na terra para que Cristo chegue a outras pessoas vai nos expor a sofrimentos diante do mundo, diante de Satanás, diante do pecado. Então, cumprir as aflições de Cristo é um chamado a todo cristão a sofrer, não para salvação, mas para a expansão. E quando o assunto é ser pastor, aí não tem jeito. Você está lá matriculado, com seu nome lá em cima para essa escola de sofrimento. Sentado nas primeiras cadeiras, né? Nas primeiras da cadeiras. Sala de aula. Exatamente. É interessante pensar nos sofrimentos de Cristo, levando até mesmo, pensando no próprio contexto do versículo colocado, né, em que Cristo disse, se me chamaram de Beelzebul, o que mais vai fazer com vocês? Então, entra também nesse aspecto de não só para o pastor, mas para qualquer um, e, claro, pensando no pastor também, mas pensando na graça do Senhor em nos proporcionar o sofrimento para experimentarmos a graça dele. E isso é difícil da gente encarar, de a gente entender isso na hora do sofrimento, na hora da dor, mas quando a gente entende que o Senhor, ou melhor, experimenta que o Senhor está conosco sempre e nos ensinando, nos conduzindo nessa aflição, nesse momento difícil, a graça passa a ser realmente assim, abundante, notoriamente, né? Não é experiencialmente, não é só
teoricamente. Então, isso é muito importante para a gente também. Entender que as agruras do ministério, as dificuldades, fazem parte desse sofrimento todo, como o Ricardo mencionou, né? Então, a gente precisa estar preparado para entender isso quando a gente estiver passando pelos momentos difíceis, né? E isso expõe a nossa insuficiência. Né? Exatamente. Isso expõe a nossa insuficiência e a compreensão de que não somos esses seres super-heróis que dão conta de tudo, conseguem atender a todas as demandas. Muito pelo contrário. Nós somos insuficientes e aí, usando as palavras de Paulo, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se revela de uma forma realmente poderosa e maravilhosa. A graça do Senhor se torna real nesses momentos, né? Exato. E uma parte também, pastor Rafael, é que é muito importante que cada pastor se lembre, e isso foi um processo que eu fui aprender já sendo pastor, que a minha identidade não está no meu ofício pastoral. Eu sou o Ricardo, alcançado pela graça de Deus, discípulo de Jesus. Ser pastor é um ofício, é um privilégio que Deus me deu. Mas eu não sou pastor, eu sou um filho de Deus. E eu acho que quando o indivíduo ele vê a sua identidade no seu ofício, no seu labor, é daí que emana uma série de questões, de problemas e de dificuldades. Então, você falou por 2 ou 3 vezes nas suas falas, nós não somos super-heróis, nós não somos poderosos. É o contrário. Nós somos filhos de Deus, pecadores alcançados pela graça, como qualquer pessoa, tendo esse chamado, essa vocação e essa graça de servir nossos irmãos. Exatamente. Muito bem, gente. Seguindo aqui no nosso bate-papo, uma perguntinha aí para vocês, que é: qual é a maior dificuldade que vocês já passaram? Agora, abre o coração mesmo. Agora fala. Fala que a gente quer ouvir. Qual é o maior aperto aí que vocês já passaram? É tanto que tem que poder selecionar processar, bem aqui, né? Exato. Na verdade, eu diria que eu já passei muita coisa complicada. Ser convidado para pregar, por exemplo, em outro local, e você chega lá e as pessoas te prometeram uma hospedagem em outra cidade, e no final você não tem valores para pagar um lugar para dormir, e eles falaram que ia ter um lugar e não tinha, e todo mundo vai embora, inclusive o pastor, você fica na porta sem dinheiro, sem um lugar para dormir, e aí Deus levanta uma pessoa lá cheia de misericórdia que me leva para dentro da casa dela. Me lembro quando a gente chegou em Montevidéu, no Uruguai, e ninguém buscou a gente no aeroporto. Eu tinha uma equipe comigo e a pessoa que tinha que ir não foi, e a gente começou a andar pela cidade procurando uma solução, num tempo que você não tinha cartão de crédito, você não tinha smartphone. Então, tem todo tipo de dificuldade, né? De palavras de pessoas, mas assim, de injúrias, de calúnias, mas acho que a maior dificuldade é que efetivamente eu já fui ameaçado de morte, né? Outras vezes eu senti medo de ser agredido por pessoas, por causa de um aconselhamento, por causa de uma palavra bíblica, pela pessoa te perguntar o que a Bíblia diz a respeito disso, você diz ela não gosta, e ela ficar agressiva, e eu pensei já que eu ia apanhar algumas vezes. Mas há um episódio onde eu fui efetivamente ameaçado, e eu temi de fato pela minha vida, pela minha família. E é muito legal, né, quando a gente lê o livro lá dos heróis da fé, e aí você vê aquelas histórias maravilhosas, e aí quando, cara, isso chega perto da gente, é assustador. É um negócio que só a graça de Deus mesmo. 2 momentos na aldeia que foram muito marcantes para a gente. Quando a gente teve que sair da primeira aldeia que nós trabalhamos, e foi por uma diferença de pensamentos e, para o nosso espanto, uma diferença de pensamentos doutrinários dentro de um local que a gente nunca imaginava que isso fosse acontecer. Então foi uma situação muito complicada, e também no outro trabalho, na outra aldeia, foi uma briga
que estava acontecendo entre pai e filho, e a gente pensou realmente que a nossa casa fosse ser invadida por conta daquela confusão. E nós ajoelhamos na sala, oramos na família, e nós oramos, pedimos ao Senhor que estivesse acalmando aquela situação toda, aquilo tudo que estivesse acontecendo. E pela graça do Senhor, realmente tudo acalmou, mas foram duas situações bem difíceis. A grande complicação é quando envolve a própria família, né? Que por sinal também são pessoas que sofrem junto conosco no ministério, não é verdade? Uhum. As esposas, os filhos, eles estão ali também. E aí o Ricardo falou algo que é importante. O pastor, ele não é pastor, a identidade dele não é essa. E aí, às vezes, as pessoas qualificam. É o pastor, a esposa do pastor, os filhos do pastor. Uhum. Fazendo com que isso torne mais pesado ali e tal. Então, absolutamente impessoal isso. Impessoal. Não, isso é desumano. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Isso é errado. Então, você vê qualquer criança correndo na igreja e acha até legal. Mas se for o filho do indivíduo que serve como pastor, as pessoas desqualificam essa criança. Falam, olha lá, o filho do pastor. E essa criança uma hora vai escutar isso. E uma hora isso vai pesar. E a gente tem acompanhado filhos de pastores adoecidos psiquicamente. E isso é muito sério. É uma mulher que não pode ter a tranquilidade de adorar a Deus e servir nos seus dons e talentos dados pelo Espírito do Senhor, mas ela tem que ocupar uma posição criada por homens de primeira dama e atender uma expectativa de uma comunidade, e há comunidades que, se ela não atender essas expectativas, que não há nenhuma base bíblica, esse pastor vai ser literalmente demitido, porque eles têm uma perspectiva totalmente profissional e aquela ideia de que contrata o indivíduo e tem que vir a primeira dama junto para fazer o papel de miss ou de trabalhadora braçal, e isso não é de Deus. Que toque piano, que lidere as mulheres, que cante bem, Ministério infantil. O Ministério Infantil vai reger o coral. Exatamente. E ai dela se não fizer isso. É extremamente complicado aí nessa situação. Mas, assim, pensando nisso também, como que a gente poderia ajudar a igreja? Acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui são membros. Como que nós poderíamos ajudar a igreja a perceber o papel do pastor e auxiliar, de fato, a se enganjar no reino, a se comprometer e colaborar e facilitar exatamente onde deveria ser mais tranquilo o pastoreio, o ministério? Olha, eu acho que pregando a palavra, expondo, por exemplo, uma carta como 1 Timóteo, que ensina o que é o ofício pastoral, a gente tem a oportunidade de ensinar a igreja. Muitos pastores têm medo disso, têm medo de perder sua posição. E aí eles se tornam reféns. E aí é muito importante para esse pastor que está ouvindo dizer que nós somos chamados para pregar a palavra. E toda a palavra, inclusive ensinar para a igreja qual é a função, o papel da igreja, qual é a função e o papel do pastor, e não ficar tímido nesse sentido, no tocante ao seu próprio ofício. E segundo, é ter uma iniciativa dessa, como você está tendo, de ter um podcast maravilhoso desse, onde a gente pode falar essas coisas e a gente ora a Deus pela graça do Senhor que isso alcance membros de igreja e alcance outros pastores também. Os membros da IBSU, os membros da Segunda Igreja Batista em Juiz de Fora, compartilha aí com o pessoal para todo mundo ficar sabendo de como que é muito interessante. O ofício da pregação da palavra é maravilhoso, é espetacular. E quando as pessoas vão sendo transformadas pelo ensino da palavra, isso nos enche o coração de ânimo e a gente continua e querendo fazer isso mais ainda. Mas é interessante que essa pergunta me fez pensar no podcast Aconselhamento Bíblico e Psicologia, no VCast. Procura aí, pessoal, na playlist aí que você vai achar lá. Que foi abordado o assunto da psicologia, do aconselhamento bíblico como uma responsabilidade pastoral. Ótimo. Só que aconselhamento bíblico também é a responsabilidade de cada pessoa, de cada cristão. E quando a igreja entende essa responsabilidade e ela vai exercer essa responsabilidade também, quando o pastor ajuda a igreja a entender que essa responsabilidade também dos membros, ele vai experimentar um pouquinho o que o pastor experimenta. E com isso,
a igreja passa a ver também, eu entendo, que a igreja passa a olhar o pastor com um olhar mais misericordioso, sabe? Porque vai enfrentar situações bem parecidas. Desculpa cortar aqui, mas realmente o pastor Emerson ele tem falado coisas muito boas, né? A gente está falando dessa coisa, nós não somos profissionais. Mas não é só o pastor que não pode se ver como profissional. Muitas vezes a igreja nos vê como profissionais. E a ideia de muitos membros é uma perspectiva secular, comercial e mercantil. Então é a ideia de que eu pago quando eu contribuo e eu quero o melhor da música, da experiência de culto e desse indivíduo chamado pastor. E se ele não fizer o que eu quero, o que eu preciso, ou eu mudo de igreja e começo a contribuir em outro lugar para ter o que eu quero, ou eu mando ele embora. Então, quando você está trazendo essa questão do aconselhamento, eu não poderia deixar de trazer isso também, que a igreja não pode ver as coisas de forma profissional. E esse cuidado, ele é mútuo. Né? Essa visão mercantil, ela entrou na igreja e as pessoas estão pensando em termos exatamente de empresa, um verdadeiro empreendimento. E isso não é verdadeiro à luz da palavra de Deus. A igreja ela é mais orgânica, ela é dinâmica, todos participam. Deus dá os pastores como presentes para a igreja, para que eles sirvam e capacitem os irmãos a cumprirem também os seus ministérios no corpo de Cristo, na verdade. Ok, gente, a gente falou muito aqui de sofrimento, mas vamos pensar um pouquinho. Tem alegria também? Tem ou não? Porque senão ninguém vai querer mais fazer seminário, né? O pessoal vai fugir. Não, esse negócio aí não é para mim, não. E aí, tem ou não tem alegria também aí no ministério? Jesus disse, ninguém que tenha largado pai, mãe, filhos, etc., por amor de mim, não receba nessa vida 100 vezes com a tribulação e no porvir a vida eterna. Então, 100 vezes mais em casa, bens, etc. Então, sim, há muita alegria, há muitas recompensas, e não só na eternidade, aqui na terra também. Então, é muito gratificante, a gente poderia falar de muitas questões, mas partindo desse texto bíblico, eu quero inclusive fazer aqui uma menção que eu fui consagrado em uma igreja, logo fui enviado como missionário dessa igreja, eu não tive a oportunidade de servir como pastor nessa igreja. Depois, eu fui pastor de jovens na primeira igreja batista em Ubá. Dali, fomos missionários no Sul e servi por 1 ano como pastor interino na igreja batista Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E tive a oportunidade por 1 ano, antes de seguir ao campo missionário, de ser pastor de jovens na igreja batista Sul, e agora eu sou pastor presidente dessa igreja. E sinceramente, e eu quero fazer esse tributo aqui, glorificando a Deus e honrando esses irmãos, eu não tenho nada para falar de nenhuma dessas 3 igrejas. Eu fui amado, eu fui abençoado, eu fui honrado, eu me sinto indigno desses irmãos, eu acho que todos eles fizeram muito mais do que eu mereço. E eu lembro de várias pessoas, várias ações, várias atitudes, e aproveito para dizer nessa igreja que eu sirvo hoje que eu me sinto completamente agraciado por Deus, tenho o privilégio de ser pastor da Igreja Batista Sul, eu me sinto extremamente cuidado. Tive uma reunião de diretoria 2 dias atrás, que terminou 10 horas da noite, 10h30 da noite, ninguém estava aqui reclamando, todo mundo feliz, participando, querendo servir ao Senhor, e no final eles começaram a me exortar em amor, me encorajar, querendo saber que hora que eu estava descansando, que hora que eu estava dormindo, se eu estava fazendo atividade física. E um dia depois eles me deram um presente para de alguma forma me ajudar nesse processo, para eu ter mais produtividade no trabalho e poder descansar mais. Então, esse amor, esse cuidado que a gente recebe de crianças que nos abraçam e nos têm assim, de uma forma cheia de inspiração, aqueles idosos, aqueles senhores e senhoras que oram por nós todo dia, que nos abraçam como pai, como mãe, como avô, que eu não tenho mais, isso não tem preço. Eu, sinceramente, eu não trocaria o ministério pastoral por nada na vida. É uma honra, é um privilégio que o Senhor nos deu e que Ele me dê graça para continuar servindo até o fim da minha vida, que Ele não retire de mim essa graça. Conversando com algumas pessoas, né,
a maioria das pessoas, perguntando para elas se elas estão realizadas profissionalmente, a maioria delas não é. E quando eu penso no ministério, e quando eu penso na possibilidade de deixar o ministério, de fazer qualquer outra coisa, já bate uma tristeza, uma angústia terrível. Porque, com todo respeito, claro, a todas as profissões, e todas elas têm o seu devido valor, mas o ministério pastoral é inigualável, é maravilhoso, é espetacular. Me valendo ainda da palavra que eu falei anteriormente, né? Você percebendo o crescimento espiritual na vida daquelas pessoas, você percebendo o desejo pela palavra de Deus na vida das pessoas, e Deus, pela sua graça e misericórdia, usando a sua vida como instrumentalidade para que as pessoas queiram amá-lo mais, obedecê-lo mais, isso é maravilhoso, não tem preço. Muito bom. Eu estou lembrando aqui da frase do Lloyd Jones, quando ele era médico, né, da família real. Sim. Então ele abandonou aquela posição para servir como ministro. E aí perguntaram a ele: poxa, como que você tem coragem assim, de abandonar esse privilégio de ser médico da família real? Ele diz o seguinte: olha, eu não abandonei nada, eu não perdi nada, eu recebi tudo. Eu recebi a maior honra que um homem poderia receber, que é servir a Deus como ministro da sua palavra, né? Então, isso é maravilhoso, realmente, assim, é um grande privilégio, uma grande honra, e aqueles que têm sido direcionados, isso devem compreender que eles estão servindo ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E você falando aí do londrino Lloyd Jones, pelo menos serviu em Londres, né? Me lembro de outro que serviu em Londres pouco antes, foi o Spurgeon, que no ápice do seu ministério, da popularidade, também foi cogitado concorrer ao parlamento inglês, certamente ganharia pela sua popularidade na nação. E ele diz: eu jamais me rebaixaria, deixando a posição pastoral para ocupar o parlamento da Inglaterra. Rapaz, é isso aí, pessoal. É isso. Bom, quero agradecer aqui mais uma vez ao meu amigo pastor Ricardo, figurinha marcada aqui. Na verdade, ele tem cadeira cativa, é sempre bom recebê-lo, que Deus te abençoe. Dá a sua despedida aí para o pessoal. Eu quero dizer que servir enquanto pastor é um grande privilégio. Eu quero louvar a Deus por isso. Eu quero agradecer todos aqueles que eu tive o privilégio de pastorear, que sempre me abençoaram muito. Louvar a Deus também por aqueles que foram difíceis, mas que aperfeiçoaram Cristo em mim. Louvar a Deus pela igreja onde eu sirvo hoje e dizer que há uma crise no Brasil vocacional, que cada vez menos jovens estão olhando para o futuro e almejando o episcopado. E eu queria fazer um apelo a essa juventude e dizer que certamente não há vocação mais empolgante, mais recompensadora do que servir ao Senhor integralmente. Vale a pena ser pastor. Amém. Fica aí a dica para os jovens. Pastor Emerson, muito obrigado pela sua presença. Dá aí a sua despedida para o pessoal. Eu que agradeço e, de fato, quero encorajar, né, toda a equipe de trabalho do Veritas. Continuem firmes e façam aquilo que o Senhor já expôs na palavra dele, para que façam de tudo, né, para que as pessoas tenham, que as igrejas vejam, que os jovens vejam o ministério pastoral realmente como algo absolutamente diferente de tudo aquilo que se julga como profissionalismo por aí. E, como eu mencionei também no início, aquela crise que existia na minha mente com relação aos pastores, isso passa pelos seminários. Então, aquilo que era mencionado na mente aquilo que era colocado na mente dos pastores em formação, ficou na mente de muitas pessoas. E é muito bom, é maravilhoso poder perceber
porque as pessoas que estão passando no Veritas, elas estão sendo transformadas pela palavra de Deus. Então, continuem firmes, que o Senhor use muito a vida de vocês. Vocês estão espalhando a semente. Pessoas, jovens, homens que estão passando por aqui, até mulheres mesmo estão passando por aqui, estão levando a palavra de Deus, porque vocês estão incutindo na mente delas a importância do que é ser cristão. Então, que Deus continue abençoando muito vocês. Glória a Deus por isso. Pessoal, se você ficou aí curioso também para saber a igreja desses dois pastores top aqui, Pastor Emerson, onde fica a igreja aqui em Juiz de Fora, sua? Segunda Igreja Batista fica na Rua Barão de São Marcelino, 426, no bairro Passos. É isso aí, pessoal. Visite lá a igreja, conheça. Pastor Emerson, com certeza, é um homem de Deus, e talvez você esteja aí perambulando. Procure lá, né? Quem sabe esse episódio aí chega para essas pessoas. Pastor Ricardo, a gente está até aqui no prédio, né? Igreja Batista Sul, aqui na zona sul da cidade de Juiz de Fora, no bairro Cascatinha, na Avenida Dr. Paulo Japiaçu Coelho, frente ao posto Shell 170. É isso aí, pessoal. Inclusive, esse é o ambiente da nossa escola de teologia, o nosso curso, o seminário fica aqui. E nós convidamos você a curtir, compartilhar, comentar no nosso vídeo, divulgue aí para os seus amigos, envie para outras pessoas, para o seu pastor talvez, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, participando de mais um episódio. Quero agradecer também aos nossos amigos da Recorda Digital, que tem proporcionado uma gravação excelente. Nosso amigo Leonardo, sua esposa Monique, seu filho Lucas, uma equipe de primeira, gente. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus assim quiser. Valeu!